Algumas coisas me incomodam muito, e mulheres se tornando escravas sexuais é uma delas. Em seguida, vem a libertação de ativistas do ISIS para o público. Depois o Ocidente bajulando terroristas da Al-Qaeda e depois a mídia. Não falar sobre isso e não informar o que realmente acontece no mundo são algumas coisas que não gosto. Se você não gosta da mídia, está no lugar certo. Hoje vamos falar de um conflito que por algum motivo ninguém sente necessidade de cobrir. Por que jovens mulheres estão sendo estupradas e vendidas como escravas sexuais pela liderança do ISIS tentando tomar conta de uma grande região no Oriente Médio? Por que as pessoas não querem falar sobre isso? Bem, isso não se alinha com as agendas. Agora falo sobre Síria e curdos. E se você se pergunta, como assim? Estamos lidando com o Irã agora. Bem, surpresa, surpresa. Todas essas coisas estão realmente interligadas porque o regime islâmico atualmente está ajudando o ISIS na Síria. E sim, gente, eu sei, ufa. Isso está ficando um pouco confuso, mas não se preocupe, eu estou aqui para explicar e, com sorte, deixar tudo de uma forma simples. Assim, você pode ficar por dentro do que está acontecendo. Você vai se lembrar do Assad, certo? Lá na Síria, ele era aquele ditador terrível, terrível, líder do regime que foi derrubado no ano passado por um cara chamado Al-Julani. Você talvez conheça o Al-Julani por dois motivos. Primeiro, você pode ter visto vídeos dele na Casa Branca. Um homem vestido de terno, parecendo muito respeitável. Você talvez também tenha visto um cartaz no Zemel oferecendo recompensa de 10 milhões de dólares por sua captura. A quem encontrar Al-Julani, líder da Al-Qaeda. Você talvez também o conheça por causa da famosa foto dele segurando duas cabeças que foram separadas do corpo. Esse agora é o homem que lidera a Síria, e o mundo ocidental o recebeu de braços abertos. Ele está em Damasco, participando de uma cúpula com outros líderes ocidentais. Ex-líder da Al-Qaeda, comanda a Síria atualmente, agora de forma legitimada. Quando Assad caiu e o regime desmoronou, todos ficaram animados, pois ele era um dos piores ditadores. Não falo só de envenenamentos químicos, mas do fato de esse homem ser um ditador terrível. A questão é que o que as pessoas esqueceram de mencionar é que quem o derrubou deve ser incrivelmente capaz. O regime de Assad foi desestabilizado pelos acontecimentos com Israel e fatores geopolíticos. O homem que o derrubou era muito mau e usou força. Agora, há algo sobre a Síria que muitos não percebem. A Síria é provavelmente o cenário mais complexo do Oriente Médio, pois há diversos grupos com crenças distintas em todo o país. Para lutar contra o regime, todos precisaram se unir, mesmo se odiando. Falo do ISIS, Al-Qaeda e vários outros grupos, incluindo os drusos. Você talvez se lembre de antigamente, quando Israel interveio para tentar ajudar os drusos a não serem massacrados por Al-Julani, que fingiu que isso não estava acontecendo. Temos os curdos, que são um grupo enorme aqui no Oriente Médio. Estima-se que haja entre 20 e 50 milhões de curdos vivendo em países como Síria, Líbano, Irã e Iraque. Ok, agora Al-Julani finge ser um grande líder democrático, promovendo paz, normalização com Israel e colaborando com ocidentais. Blá, 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 só isso. Olhos busca formas de unir todo o povo da Síria. E ao falar em unir, o que quero dizer? Ele basicamente quer cometer genocídio contra qualquer um que discorde dele, até que todos estejam unificados de uma maneira muito maravilhosa agora. Começou com os drusos e gerou confusão devido à intervenção de Israel. Por que Israel interveio? Bem, assim como os curdos, que estão em muitos lugares diferentes, os drusos são parecidos. E Israel tem um grupo muito grande de drusos que vivem aqui. Eles pediram ao governo israelense ajuda para defender irmãos na Síria, e nós ajudamos. Há mais detalhes que discutimos em episódios anteriores. Os drusos foram só o primeiro grupo. Agora, Al-Julani persegue os curdos. Talvez você se pergunte, por que devo me importar com eles? Quem são essas pessoas? Nunca ouvi falar deles, e não entendo o que isso tem a ver comigo. Aqui está a resposta simples. Você deve se importar com eles
porque os curdos são um dos poucos grupos no Oriente Médio que acreditam em democracia ocidental. São uma nação pacífica, mas fortemente armada e se defendem a todo custo. E eles são o povo que conseguiu derrotar o ISIS naquela época. Você se lembra de quando o ISIS era uma ameaça global de verdade? E por que eles saíram das discussões públicas? Isso aconteceu graças aos curdos. Os Estados Unidos e os países ocidentais ajudaram os curdos, apoiaram os curdos, financiaram os curdos para eliminar o ISIS. E eles fizeram isso de forma muito bem sucedida, prenderam muitos deles, etc. Exceto pelo fato de que Al-Julani agora decidiu abrir as portas das prisões. Libertar esses terroristas do ISIS para tentar ajudar a eliminar os curdos. E quando falo sobre a eliminação dos curdos na Síria, estou falando do pior que você pode imaginar. Clássicas decapitações, estupros, assassinatos, queimaduras do islamismo radical, todas aquelas coisas que eles gostam de fazer em sua religião enquanto tentam se impor como liderança. Existe um grande erro que as pessoas pensam e acreditam no Ocidente, que é o fato de que o Ocidente valoriza a liberdade e o dinheiro. A maioria das pessoas sente o mesmo, especialmente os islamistas. Se você der dinheiro suficiente a esses islamistas radicais e malucos, eles acabarão percebendo a verdade e se unindo a nós. A verdade é que isso não está acontecendo. Os islamistas acreditam em dominar o mundo e tomar o controle. Atualmente, são eles que chamam todos os outros países de colonizadores, e assim por diante. Mas a verdade é que é isso que eles são, e agora sabemos que quanto mais alguém culpa outra pessoa ou algo, mais provável é que essa pessoa seja exatamente aquilo que está acusando. Eles creem ser seu dever divino conquistar o mundo dos infiéis e islamizá-lo. Já debatemos isso, e é o que os sírios fazem para combater os curdos, que consideram ameaça. Porque essas pessoas acreditam na democracia e na liberdade, e em todas as coisas boas em que acreditamos agora. Al-Julani é responsável por um verdadeiro massacre dos curdos. Eles matam milhares e fazem das mulheres escravas sexuais novamente. Algo que, se você olhar nos maravilhosos livros religiosos deles, verá que é a crença deles sobre como se luta uma guerra que está acontecendo atualmente na Síria. E, novamente, o motivo pelo qual isso importa para nós, em primeiro lugar, porque os países ocidentais ainda estão bajulando esse líder da Al-Qaeda, Al-Julani, como se ele fosse um líder normal. Entendo esse pensamento. É o Oriente Médio, não compreendemos bem. Vamos trocar um ditador ruim por um mais amigável e torcer para que ele fique do nosso lado. Mas esse cara lidera um genocídio em massa contra grupos da própria sociedade para unir todos sob uma só Síria. O exército dele está liberando terroristas do ISIS para o público, para que eles possam estuprar, decapitar e fazer todas aquelas coisas que eles gostam de fazer. Para jovens curdas e familiares, quero que entendam o que estou dizendo. Al-Julani está trazendo o ISIS de volta, sendo que foram os curdos que derrotaram o ISIS. O ISIS busca dominação mundial. Se você não vê que Hamas ou Hezbollah são ruins, foi manipulada pela propaganda. A Irmandade Muçulmana fez isso com sucesso. Espero que não pense o mesmo do ISIS e saiba que Al-Qaeda e ISIS são ruins. É isso que está acontecendo agora na Síria, e você pode imaginar que só piora. Nem vou comentar sobre o envolvimento da Turquia e do Irã, pois é a IRJC que atua lá sob grande apagão midiático, e também assassinando muitos curdos no Kurdistão, etc. Como dissemos, os curdos vivem em várias regiões e são vistos como ameaça à soberania dos ditadores. A IRJC-CJC, a IRGC não gosta deles. A liderança síria não gosta deles porque eles são pessoas normais e boas. Isso é uma ameaça à islamização. Nem vamos mencionar como a Turquia, que finge ser um dos nossos países, um país ocidentalizado da OTAN, está diretamente envolvida em ajudar a revitalização do ISIS. Os motivos para isso são complexos e variados. Provavelmente, faremos um episódio maior no Meiracá, na JNS TV, para discutir melhor o assunto. Mas a Turquia é novamente
um desses países que acredita na islamização em massa e só finge ser um país bom. Isso acontece agora no não Kurdistão, também no Kurdistão, mas na Síria, perto da fronteira com Israel. Mais importante, ninguém comenta sobre isso, ninguém fala nada e já estou cansada. Achei esse vídeo onde a garota explica bem o contexto. Vamos assistir, pois você precisa saber disso. Se você entende o que ocorre no Irã e outros conflitos, deve saber o motivo. O ISIS no poder é problemático. Você deve ter notado que quase sempre uso isso. Trabalho de perto com os curdos e acredito que um Kurdistão livre é essencial para estabilidade, segurança e justiça. No Oriente Médio, os curdos formam um dos maiores grupos indígenas. Estima-se que existam entre 30 e 50 milhões de curdos no mundo, embora fontes curdas indiquem números maiores. O Kurdistão é ocupado por Iraque, Irã, Síria e Turquia, mas nenhum desses países trata bem os curdos. Enquanto conversamos, os curdos sofrem ataques brutais do exército sírio de Julani e da Guarda Revolucionária Iraniana. Como sempre, os curdos enfrentam a Guarda Revolucionária Iraniana e o Ayatollah, sofrendo a brutalidade e opressão da República Islâmica do Irã. Curdos relatam que a maioria dos mortos nas manifestações, que já duram mais de uma semana, era curda. A Guarda Revolucionária Iraniana começou a atirar em multidões. Eu não quero ir para a escola, eu não quero escola. Eu não quero ir para a escola. Matando inocentes, agora o Exército Nacional Curdo enfrenta o IRGC, o que é grave. Como sempre tentam apagar os curdos e suas histórias, ninguém noticia isso em nenhum lugar. Outro dia, o IRGC cercou um hospital em Elam, que é uma região de maioria curda, e atacou o hospital, com a intenção de matar ou prender manifestantes feridos que buscavam ajuda, asilo e abrigo no hospital. Segundo o direito internacional, esse espaço deveria ser protegido, mas os islamistas ignoram isso. O Exército Nacional Curdo se mobilizou para proteger seu povo. E agora, para impedir que o mundo veja as atrocidades contra os direitos humanos que eles estão cometendo e o quanto seu povo está tentando derrubá-los, a Guarda Revolucionária e o Ayatollah cortaram totalmente a internet no Irã, principalmente no Kurdistão, causando um apagão. Agora parece ocorrer uma greve geral. Por isso, a Guarda Revolucionária e o Ayatollah devem intensificar ataques. A Guarda Revolucionária cortou a internet e há apagão no Kurdistão. Eles planejam um massacre. Nossos sindicatos estão lá dentro lutando, mas haverá um grande massacre. Se o mundo não reagir, vão matar todas aquelas pessoas uma a uma. Hoje à noite, em Krimachan, mataram 2 irmãos e 2 namorados. Eram de Kalkani ou Garzan. Esta noite é uma guerra em Krimachan, em Luristão, em Abdanan, em Elam, em Senaduj, em todos esses lugares. Enquanto isso, no Kurdistão ocupado pela Síria, o psicopata de terno favorito de todo mundo. O senhor genocida Julani está agora iniciando uma campanha de genocídio contra os curdos na Síria. Ao assumir o poder, ele comete genocídio contra alauítas, drusos e curdos, repetindo contra os curdos, para quem não conhece genocídio Julani. Ele foi comandante do ISIS e da Al-Qaeda, famoso por sua brutalidade. É fácil manipular o Ocidente fingindo interesse em acordos de negócios. Ele conseguiu um terno, aparou a barba e iniciou uma turnê diplomática cumprimentando líderes do mundo ocidental, tentando mostrar que não é mais um terrorista genocida que decapita crianças, mas sim um líder mundial legítimo. Há poucos dias ele estava na Casa Branca borrifando perfume com Donald Trump. O exército dele, formado por combatentes do ISIS, Al-Qaeda e rebeldes islâmicos da Chechênia e Daguestão, ataca áreas curdas em Alepo, sequestrando e estuprando mulheres. Vai à escola. Eu para a escola. O magnata estava sempre patrulhando e testemunhos inaudíveis. Atirando sem critério em casas de civis. E
e cometendo crime de guerra após crime de guerra após crime de guerra. Isso está acontecendo enquanto falamos e, obviamente, mais uma vez, o mundo está em silêncio. Mas os curdos sabem que mesmo que o mundo esteja apagando o que está acontecendo com vocês e se recusando a ver o que vocês estão passando, nós aqui em Israel, nós vemos vocês. BG Kurdistão. Veja, eu fico irritada. Eu fico irritada quando vejo vídeos de mulheres sendo tratadas dessa forma. E eu fico irritada quando vejo pessoas inocentes sendo atacadas por terroristas. Ninguém fala ou faz nada. Isso me irrita e deveria irritar você também. É onde estamos agora. Temos histórias malucas no Irã, histórias malucas na geopolítica da Síria, que estão meio fora de controle agora. Vamos abordar tudo isso no Pushback. Obrigada por acompanhar e estar conosco hoje. Se você está vendo isso, atingimos 100 mil seguidores, graças a você. Muito obrigado e espero trazer boas notícias em breve.